E, finalmente, eu diria, os temas que o Domingos trata nas suas obras, principalmente nos romances, mas não só, em alguns contos também, eu diria que são temas com maior ou menor intensidade presentes até hoje na nossa sociedade. Então, os textos dele não são textos que estão aprisionados no passado, são textos que podem ser lidos hoje e que hoje eles também podem servir para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa própria época. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do programa Aqui se faz História. Hoje estamos no nosso terceiro episódio e vamos entrevistar a professora Ângela Roberti, que é a professora da UERJ e uma das apoiadoras aqui desse programa. Então, eu já vou passar a palavra para a professora Ângela para que ela possa se apresentar e a gente ter prosseguimento à nossa entrevista. É com você, professora. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí de quem, do horário, né, de quem vai nos acompanhar. Eu inicio agradecendo o convite feito pelos meninos, né? Me permitam colocar dessa forma, os rapazes do Aqui se faz História, também o convite da Ingrid, e agradeço também pela parceria que nós estamos fazendo, né, com esse grupo de jovens pesquisadores, né, o que me deixa muito feliz e orgulhosa, porque a gente sempre fica muito satisfeita quando vê, né, os pesquisadores crescendo, né, os jovens pesquisadores crescendo, buscando seus espaços, né, então, assim, para mim é uma honra poder manter esse diálogo, essa interlocução, essa convivência, né, com vocês, essa troca com vocês, e, então eu estou muito feliz com isso. Bom, o que eu posso dizer de mim? Eu sou Ângela Roberti, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, na qual, no Departamento de História, né, na qual eu coordeno o Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, o LPPE, na qual desenvolvo minhas pesquisas, né, e faço uma série de trabalhos, enfim, e que me dá muito prazer, né. Então, sou uma pesquisadora do anarquismo já há muitos anos, há mais de 20 anos, enfim, então isso é um pouco assim do que eu poderia me apresentar do ponto de vista profissional e acadêmico. Eu queria que você comentasse, antes de entrar mais na sua atual pesquisa, no desenvolvimento dessa pesquisa, como surgiu a ideia de criar o NEPAM? Já que tanto eu, o Bruno, quanto você fazemos parte do NEPAM e alguns dos pesquisadores que entrevistados anteriormente, o Eduardo e o Tiago Lemos, também fazem parte do NEPAM. Então, gostaria de saber como surgiu essa ideia, como o que o grupo pretende, enfim, falar um pouco sobre o NEPAM. O NEPAM é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, que é um grupo, né, de pesquisa, de estudo, cadastrado no CNPq, no Diretório de Grupos do CNPq, sediado na UERJ, no Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, onde eu sou a líder, né, digamos assim, desse grupo, desse núcleo, por uma questão de a gente ter vinculado o laboratório à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, o NEPAM é um desejo antigo, né, de a gente poder reunir os pesquisadores aqui do Brasil em torno desse propósito, que é a interlocução, né, acerca das pesquisas e das produções de conhecimento sobre o anarquismo e a cultura libertária. Não era já um desejo antigo, mas que a gente acaba sendo, muitas vezes, arrolada e enrolada, né, por uma série de atividades, e aí a gente não consegue nem sempre concretizar na hora que a gente pode esses objetivos, esses desejos. Mas
foi no ano passado, até por conta, né, eu diria, da pandemia, e que nós começamos a fazer essas atividades mais remotas, essa possibilidade surgiu com mais força, na medida em que a gente poderia explorar essas ferramentas para poder possibilitar, viabilizar o contato, né, com esses pesquisadores Brasil afora. Então, a gente resolveu, né, vamos dizer assim, sistematizar e oficializar aquilo que, de uma certa forma, já existia oficiosamente, que eram os nossos diálogos, as nossas interlocuções, a gente resolveu fazer dessa forma. E você me estimulou, de uma certa forma, você é, sempre muito interessada, sempre muito entusiasmada, né? Então, me fez também ver a importância da gente sistematizar isso. E você tem realmente uma participação importante, porque você me ajudou, né, na concretização desse desejo, né? Então, hoje o NEPAM é algo que existe, que está aí, onde a gente faz os nossos seminários, né, internos, mensalmente, as nossas reuniões, onde a gente busca uma aproximação e um contato maior entre esses pesquisadores do anarquismo. Princípio, com pesquisadores do Brasil, mas a gente sempre nós temos até no grupo um pesquisador que, embora faça doutorado aqui, não é brasileiro, né? Ele é costarriquenho, mas a gente tem interlocução com pesquisadores de outros países também, e na medida em que o grupo fosse consolidando, a nossa intenção é também chamar essas pessoas, se não para fazer parte diretamente, mas que possam contribuir, estar conosco nesse diálogo e na apresentação das suas pesquisas, das trocas em relação a fontes e etc. e tal. Então, o NEPAM é uma coisa boa, eu diria, né, que surgiu desse contexto dramático, né, no qual nós estamos inseridos, porque ele nos permite exatamente isso, né, uma aproximação de pessoas que têm interesse em comum, que é o interesse pelo anarquismo. É isso. E no Nepan também temos o italiano, né, o Dio, e também será nosso convidado aqui no Conversas Libertárias. Bom, de fato, acho que o Nepan é um núcleo importante para o desenvolvimento do anarquismo no Brasil, já que reúne desde pessoas, né, pesquisadores e pesquisadoras que estão começando, até pesquisadores e pesquisadoras que estão com suas carreiras consolidadas. Sendo assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto atual de pesquisa, né? O que você está pesquisando no âmbito do anarquismo? Quais são as suas intenções de pesquisa? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu sei que você está pesquisando literatura anarquista, então. Então, os meus interesses no anarquismo, eu sempre gosto de colocar isso, né? Sempre se consolidaram a partir de duas perspectivas. Uma, a perspectiva de gênero, que foi exatamente o que me levou a investigar o anarquismo, o movimento anarquista, as mulheres anarquistas, os homens anarquistas, o que falavam e pensavam sobre a situação social da mulher na sociedade, enfim. Então, esse é um interesse direto que eu tenho e que é um campo com o qual eu estou sempre em conexão, digamos assim. E a outra perspectiva é essa perspectiva que eu chamo genericamente, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, desse campo da cultura no movimento anarquista, que também sempre me atraiu, me interessou. Então, sobretudo, o campo, a literatura propriamente dita, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os poemas libertários que circulavam nos jornais, e algum tempo atrás eu descobri um escritor anarquista que me chamou muita atenção, né? Me instigou muito. E, a partir de então, eu transformei essas escritas e essas vivências desse escritor, que é o Domingos Ribeiro Filho, no meu objeto de pesquisa. Então, atualmente, né,
É exatamente isso que eu pesquiso. Eu pesquiso a produção literária dele, sobretudo essa produção literária que eu chamo de algo muito próximo a uma literatura anarquista ou uma literatura libertária, na medida em que esse autor ele leva para os seus textos, sobretudo os romances, os contos e também as peças de teatro, os dramas, né, morais, sociais, e a partir dessa discussão e dessa reflexão que ele faz por meio do texto da peça literária, ele vai fazendo uma divulgação das ideias e práticas anarquistas. Né? E ali ele vai trazendo não só uma visão crítica, né, da sociedade, também às vezes até de denúncia, mas ele também vai de uma certa forma, tentando levar o leitor a pensar em viver uma outra maneira, aquele drama ou aquela situação que ele coloca, né, dentro de uma maneira libertária, ou seja, ele recorre, né, a esses postulados libertários para dar solução, poderíamos dizer assim, encaminhamento aos problemas, né, aos dilemas, aos dramas que ele desenvolve nas suas peças literárias. E ele, particularmente, esse escritor, ele tem uma abertura muito grande também para as questões de gênero. Então, foi muito interessante a descoberta do Domingos Ribeiro Filho e da sua produção literária, que, de uma certa forma, eu pude reunir as minhas duas áreas de interesse, né? O gênero e também a cultura dentro do movimento anarquista, porque o trabalho dele me permite pensar essa dimensão de gênero, né? Como ele vê as relações entre homens e mulheres, como ele coloca, né, esses problemas em relação à opressão feminina, né, como ele coloca a própria ideia da emancipação feminina. Então isso é muito interessante, e como ele coloca os personagens, né, que ele constrói, homens, diante também disso, né? Então me permitiu exatamente fazer também esse caminho, né, para além de pensar essa literatura, né, de que literatura é essa, de que literatura nós estamos falando, como é que ele produziu, como é que ele se apropria disso, qual é o uso que ele faz, né, no caso, exatamente desses gêneros literários, entendeu? Enfim, então é uma pesquisa que me dá muito prazer, na verdade, né, e me permite crescer também, porque eu sou uma historiadora de formação e ofício, né, então o próprio campo literário para mim é um desafio. Eu não sou da área da literatura, não tenho essa formação, eu me aproprio dessas peças como historiadora do anarquismo, vendo de que forma, né, o anarquismo está ali presente, de que forma ele se manifesta, esses postulados libertários, como ele faz uso disso, enfim. Então, é mais ou menos eu diria para você que essa é a minha pesquisa atual e esses são os encaminhamentos que eu sigo. Mas aí, se você me permite, eu vou apenas estender mais um pouquinho, dizendo que, para além desses textos mais literários, né, que são os romances, que são os contos dele, né, e também as peças de teatro dele, as novelas, enfim, que ele cria, eu também tenho, por meio dos meus bolsistas, feito um levantamento muito grande sobre os artigos dele na imprensa, né? Porque o Domingos Ribeiro Filho, ele não é só um escritor profícuo, ele é também um jornalista extremamente profícuo, no sentido de que ele está presente na grande imprensa de uma maneira muito atuante, assim como ele também vai estar presente na imprensa operária e na imprensa anarquista. E a gente tem feito um levantamento desse material todo, né, dos artigos de opinião dele, digamos assim, que foram publicados tanto na grande imprensa, quanto na imprensa operária, quanto na imprensa anarquista. Então, a gente vem reunindo um manancial, a gente poderia dizer assim, de fontes bastante complexo, variado, né, e extenso, que a nossa intenção é, sim, a gente fazer um banco de dados e possibilitar que
pesquisadores futuros se usem também, se lancem mão dessas fontes, acessem essas fontes no estudo sobre o escritor, porque ele é um escritor pouco estudado e, além de pouco estudado, ele é mal estudado. Por que eu digo que ele é mal estudado? Porque as referências que se tem, sobretudo da tradição da crítica literária em relação a ele, ou mesmo por essa história canônica, vamos dizer assim, da literatura, julgam o Domingos como um escritor menor, né? E muito apartado exatamente desse projeto político que ele adotou, que é o anarquismo. É impressionante como não há uma referência, muitas vezes, em relação a isso. Quando há, ele é visto sempre como alguém que é um visionário, né? Como se ele, enfim, como ele mesmo disse uma vez, como se ele tivesse tomado de uma loucura que não poderia se concretizar, entendeu? Enfim, então, mas nós, historiadores, temos essa missão, né? A gente tem que entender, ou pelo menos compreender a obra no contexto, né, no qual ela foi produzida, no qual ela circulou e no qual ela foi, né, comentada, discutida, né? E é isso que me interessa exatamente em relação a essa pesquisa que eu faço sobre esse escritor e a sua obra. Ah, legal. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a biografia do Domingos, né? Como foi a vida do Domingos jornalista, onde que ele nasceu, enfim. Eu não sei, aspectos da biografia dele que você julgue importantes, interessantes. Como, como ele se mistura com o anarquismo, né? Qual é a relação para além da literatura que ele tem com a militância anarquista? Acho que isso é bem interessante. O Domingos, ele me parece que foi uma figura muito polêmica na época em que ele viveu, né? Não, ele mesmo diz, enfim, alguns outros que conviveram com ele, que ele não era uma pessoa de fácil trato, né? Digamos. Ele começa a vida como repórter, depois ele passa para jornalista, ainda trabalhando na grande imprensa, onde ele vai se inserir em vários jornais da época e revistas da época, né? Isso já no início do século XX, bem no iníciozinho, né, do século XX. Ele, depois, ele vai trabalhar na Secretaria da Guerra, né? Ele é um funcionário público, ele vai viver aquela contradição, né, de ser um funcionário público, trabalhar para o Estado, criticar o Estado, né, mas ele vai viver isso. Então ele atua como jornalista, né, trabalhando para vários jornais e revistas da grande imprensa. Ele atua como amanuense, né, da Secretaria da Guerra. E depois ele vai se tornar editor também de da grande imprensa, sobretudo da revista Careta. Ele foi 15 anos editor da revista Careta. Então, ele tem uma larga passagem pela imprensa de uma maneira geral. E, além disso, ele vai... como é que ele, na verdade, ele entra no movimento anarquista? Eu ainda não sei exatamente como ou quem o levou para o movimento anarquista. Mas acredito eu que ele, como vários outros intelectuais da época, ele foi atraído por essas ideias, né? Ele era um camarada muito crítico daquela sociedade, das condições, né, de vida e trabalho da grande maioria da população brasileira naquele momento, sobretudo da classe operária, que se encontrava no seu processo de formação, e ele, então, se sente, né, atraído por essas ideias. E ele vai participar ativamente do movimento anarquista. Ele foi amigo de vários dos intelectuais daquela época, como Lima Barreto, por exemplo, que era um grande amigo dele, não só trabalhavam juntos na Secretaria da Guerra, como frequentavam a mesma roda, o mesmo café, né? Então, ele era um amigo com quem ele trocava correspondência, às vezes, inclusive, fazia favores pessoais, né, para o próprio Lima Barreto. Enfim, então, ele tem uma ligação com outros também intelectuais, como Bastos Tigre, por exemplo, né, Noronha Santos, vários outros intelectuais da época com os quais ele se relaciona.
é um grande crítico da academia, né, brasileira de letras, na época, aí, daqueles que ele chamava os acadêmicos, né, de então, seria aquela elite, né, mais literária da época. Ele critica fortemente esses grupos, né? E ele tem, assim, ele se aproxima muito das ideias realmente anarquistas. Ele tem um posicionamento, em alguns momentos, bastante radicais, a gente poderia dizer assim, né, do ponto de vista ideológico. Por exemplo, as ideias que ele defende para as relações entre homens e mulheres, né, o fim do casamento, né, o casamento é, é, legitimado pelo Estado, sacramentado pela Igreja, né, o fim desse casamento insolúvel. Então ele defende o divórcio, né, ele defende o amor livre, a livre união, a livre desunião, né, ele defende formas mais livres de viver para homens e mulheres, né, é um crítico da educação naquele momento e dos valores e da moral, né, da dupla moral, né, da sociedade, uma moral para homens, uma moral para mulheres, né, ele critica fortemente isso. Enfim, ele é contra a virgindade, ele é a favor exatamente de que as mulheres não deveriam ser punidas no caso, por exemplo, do adultério, que é o tema de um dos romances dele, o adultério feminino, né? Então, ele, nesse romance, ele faz uma crítica aos crimes passionais, enfim, então ele é um autor, como eu disse inicialmente, bastante instigante, né? Então, a aproximação dele com o anarquismo se dá exatamente em relação a essas ideias. Além disso, ele é um crítico do Estado, da autoridade, ele é um crítico do capitalismo, das relações de exploração próprias, né, da desigualdade social própria do capitalismo, e ele vai se posicionar, e aí é interessante porque esses textos, que são textos que eu diria que são mais radicais do ponto de vista, né, exatamente da ideologia, são os textos que ele vai publicar na imprensa operária e na imprensa anarquista, né? Não são os textos, obviamente, que circulam na grande imprensa, né? Por mais que os textos da grande imprensa também sejam textos críticos, não são textos que façam apologia, né, vamos dizer assim, ao ideário, né? Há uma diferença de tom, a gente poderia dizer assim, em relação a isso, né? Mas, enfim, então, o Domingos ele acaba se envolvendo, né, de uma certa forma, com o anarquismo dessa maneira. E ele vai ter uma participação importante, pelo menos até 1919. Em 1919, há uma espécie de uma perseguição, uma pressão a ele, e ele acaba publicando, né, vamos dizer assim, uma declaração na imprensa da época em que ele rompe com o anarquismo, né? Enfim, mas, apesar disso, a gente observa que o espírito libertário dele permanece. Se a gente olhar nos anos 20, nos anos 30, os textos dele, esse espírito libertário ainda está presente exatamente nessa obra dele, entendeu? É isso. Interessante. Já que você falou dos textos, dos livros, da obra, eu gostaria de saber mais sobre as fontes de pesquisa que você tem utilizado, né? Como você tem lidado com essas fontes. Você pode comentar um pouco? Que você disse, né, que o Domingos foi um jornalista da revista Careta, então, se você pretende usar essas fontes, enfim, como é que tem sido lidar? Na verdade, a pergunta se enquadraria melhor, porque você já comentou sobre as fontes, mas como tem sido lidar como historiadora com fontes literárias, né, que são os romances, os livros que ele publicou, esses romances que ele publicou, e como tem sido lidar com os jornais. Então, são duas, ainda que sejam fontes impressas, são tratos metodológicos diferentes, né? O modo como você lida com essas fontes diferentes. Você podia comentar um pouco sobre isso? Eu diria para você que eu sempre gostei de trabalhar com fontes um pouco diferentes daquela tradição mais escrita, né? Que durante tanto tempo foi um cerne, né, do trabalho do historiador.
Eu digo isso porque eu já trabalhei com imagens na minha tese, né? Então, isso para mim também foi muito interessante, né? No sentido de que eu tive que buscar também alternativas, né, metodológicas para poder trabalhar com essas imagens. Então, eu gosto, eu trabalhei com os poemas, que também foi uma outra questão, né? Porque é um outro tipo de texto que tem uma outra pegada, a gente poderia dizer assim, né? Enfim, então, eram poemas, sim, poemas publicados na imprensa anarquista, aquilo que a gente chama de poemas mais sociais, né? Que tinham uma perspectiva revolucionária, né? Bastante forte, mas que também me levaram, enfim, de uma certa forma, a buscar assim, formas ou metodologias, né, diferentes para eu me apropriar disso. Agora, em relação a esses textos do Domingos, quais são as fontes que eu estou utilizando? Bom, prioritariamente os romances dele, né? Ele tem dois romances que são os mais, a gente poderia dizer, não sei nem se eu posso dizer que são conhecidos, mas que são os mais mencionados, né, por aqueles pesquisadores que, de uma certa forma, já se esbarraram com o Domingos, que é o Cravo Vermelho, que é um romance de 1907, e o Vãs Torturas, que é um romance de 1911. Mas, além disso, existem outros que ele diz que publicou, que a gente não sabe exatamente onde localizar. Alguns ele publicou na França, então essa é uma busca, né, que a gente ainda está, de uma certa forma, buscando, tentando encontrar, tentando rastrear essas publicações. Para além dos romances, o que eu tenho feito agora é trabalhar esses textos dele na imprensa o anarquista, né, os textos que foram publicados na imprensa operária, onde ele está se posicionando em relação ao movimento operário, e os textos dele na imprensa anarquista, muitos dos quais ele está o tempo todo falando sobre a perspectiva da revolução social. Então, esses são textos que eu tenho trabalhado nesse momento agora, né? E, para além disso, existem as crônicas, na revista Careta, né? Que, como eu disse, ele foi durante 15 anos, né, editor da Careta. Então, nesse período, ele publicou, né, essas crônicas e a gente tem feito algum levantamento, né, desse material, né. Então, também é um material assim que tem bastante potência, né, do ponto de vista documental para a gente explorar, mas eu ainda não estou mexendo especificamente com esse material nesse momento. E tem os contos também, né? Os contos estão muito esparçados na imprensa, né? A gente conseguiu identificar, quando eu falo a gente, eu estou sempre levando em consideração os meus bolsistas de iniciação científica, os meus orientandos, né? Que vêm colaborando comigo já há muitos anos, né? Alguns já se foram, já formaram, já estão no mestrado, pós-graduação, mestrado, enfim, especialização e tal, mas que me ajudaram, de uma certa forma, a fazer esse levantamento. Então, alguns contos dele a gente também identificou, publicados na imprensa, né? E a nossa ideia é exatamente essa também, trabalhar esses contos, de uma certa forma, tentando ver a perspectiva libertária que é colocada nesses contos, a perspectiva revolucionária, né, não só da temática que ele trata, mas de como ele trata determinada temática, né? Então, esses são, assim, os meus objetivos, né, de uma maneira maior, em relação a essa documentação. Muito bom. Eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre a relevância social desse projeto, né? O que esse projeto é importante, claro que a gente sabe que todo projeto histórico ele tem uma importância, uma, um impacto no presente. Então, eu queria que você comentasse o que você acha que é a relevância social do projeto
nos dias de hoje? Bom, eu diria que existem alguns aspectos que são extremamente relevantes nessa pesquisa. A primeira relevância que eu acho é o fato de a gente estar analisando um escritor e textos literários que não são considerados parte do cânone. Acho que essa é a principal contribuição nossa. Ou seja, um escritor que foi bastante conceituado, respeitado, na época em que ele viveu e produziu, no início do século XX, eu diria que até mais ou menos os anos, exatamente 35, vamos colocar mais ou menos assim, né? E que depois ele vai sofrer um processo de apagamento, silenciamento, e depois, mais do que isso, a tradição da crítica literária, né, vai simplesmente considerá-lo um escritor menor, né, cujas obras são consideradas irrelevantes. Bom, isso dentro de uma outra área, que é diferente da nossa área, né? Para nós da história e para nós que pesquisamos o anarquismo, ao contrário, o Domingos tem uma relevância e a sua obra também tem uma relevância extremamente importante, que é exatamente de que maneira ele leva para a literatura os postulados do anarquismo, né? E eu acho que isso é extremamente importante. E a que público ele quer atingir, né? Com, claro, um romance, né, não era algo que se publicava, às vezes, inteiramente nos jornais anarquistas. Nós sabemos que não, muito mais o conto, às vezes, porque é um texto mais curto do que um romance, né? Então, são questões para a gente pensar, né? O que ele pretendia exatamente, a que público ele queria atingir, queria sensibilizar, né? No sentido disso, de levar essa dimensão libertária para além, né, daquele público a que se destinava prioritariamente essa produção, né, que era a classe trabalhadora. Então, eu acho que essa é uma das principais relevâncias, né, a descobrir o Domingos, trazer à tona o Domingos enquanto um escritor e a sua obra, né, e a sua obra dentro daquilo que a gente chama de literatura libertária, né? Me permitam dizer dessa forma, uma literatura libertária. Por quê? Porque ele cria personagens anarquistas que se movimentam nas tramas como anarquistas, então isso é importante, tem a ver com a ideia da atitude, tem a ver com a ideia do comportamento, né, dentro da ética libertária, e ele dá soluções para os problemas, né, que são desenvolvidos no enredo, a partir também dessa própria ética libertária. Então, eu penso que isso é uma contribuição extremamente importante para o anarquismo, né? E é isso que eu tento, que eu vejo e que eu penso que é extremamente significativo, né? E que a gente poderia dizer que é a relevância do projeto, né? Isso tem contribuição não só para a área da história, mas eu vejo que também tem uma contribuição para a área da literatura. E, finalmente, eu diria, os temas que o Domingos trata nas suas obras, principalmente nos romances, mas não só, em alguns contos também, eu diria que são temas com maior ou menor intensidade presentes até hoje na nossa sociedade. Então, os textos dele não são textos que estão aprisionados no passado, são textos que podem ser lidos hoje e que hoje eles também podem servir para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa própria época. Exemplo, eu disse ainda há pouco que ele faz uma crítica aos crimes passionais, aos crimes pela honra, né, aos crimes contra a mulher. Então, se nós percebermos hoje que o feminicídio ainda é uma realidade lamentável, né, mas crescente na nossa sociedade, a gente pode perceber a importância disso, né, de obras como essas, uma obra que foi publicada em 1907, que naquela época defende a liberdade da mulher, defende que a mulher não deveria ficar presa numa relação que ela não queria mais, né, da qual ela queria se afastar, mas que pelas convenções da época ela não podia, né,
e que, se a gente traz isso para hoje, a gente vê o eco, a relação que a gente pode estabelecer com a nossa sociedade. Isso eu estou dando um exemplo. A gente poderia dar vários outros, né? A questão, por exemplo, do amor lésbico, que ele também vai tratar numa outra obra dele. Então, que também é uma questão extremamente atual da nossa época, na medida em que hoje a gente sabe que ainda sofrem grande preconceito, né, as pessoas que fogem a essa convenção, né, vamos dizer assim, desses papéis tradicionais, dessas regras de gênero que são mais tradicionais dentro da sociedade. Enfim, então, eu estou dando aqui apenas dois exemplos de como a obra do Domingos pode ser uma obra lida hoje, deve ser uma obra lida hoje, pensando nas questões nossas aqui. Eu poderia falar outras coisas, mas eu não sei se a gente está aí já com o tempo meio, né, em cima do laço, mas enfim, é isso. Então, eu acredito que esses temas são temas extremamente atuais, né? A própria emancipação da mulher, o desejo, né, que ele fala sobre isso, ele fala sobre o corpo, o desejo, o prazer. Então, acho que tudo isso tem a ver, né, com o nosso momento aqui. Então, as obras dele não são obras que estão aprisionadas, são obras que podem ser lidas hoje e podem servir para que a gente faça um diálogo, né, aí entre o presente e o passado. Bom, para encerrar, gostaríamos que você fizesse alguma conclusão, algum apontamento que você queira, que você deixou de fora, enfim, a palavra é sua. Obrigada. Então, eu gostaria, sim, eu gostaria de falar que esse é um tema, né, para mim, eu diria, né, apaixonante. E eu acho que, pensando nos jovens pesquisadores, né, que podem assistir a esse programa, né, Conversas Libertárias, eu diria exatamente isso. A gente precisa ter paixão pelo nosso tema de pesquisa, porque o tema de pesquisa é algo que vai nos acompanhar durante muito tempo. Então, a gente precisa realmente ter um envolvimento com esse tema, ter paixão por ele, para que a gente possa se dedicar a ele da maneira como ele nos exige, né? Não só do ponto de vista da pesquisa, mas também de toda uma leitura que é necessária para que a gente possa conduzir bem as nossas reflexões e as nossas argumentações. Então, acho que isso é fundamental. Eu costumo dizer que eu me encantei por esse escritor. Ele é um escritor que, se não é maravilhoso do ponto de vista estético, né, ele com certeza é bastante significativo do ponto de vista social e humano. A sua obra é bastante significativa nesse sentido. E eu diria político também. Político na medida em que ele rompe com as regras de gênero. Então, isso eu acho que é fundamental para a gente pensar, né, a importância de um escritor no início do século XX que tem, de uma certa forma, essa possibilidade, né, de trazer isso. E claro que a literatura também tem outros escritores que também trouxeram essas contribuições, mas para mim o Domingos, a grande importância dele é que o Domingos não opera, até por ser um anarquista, com a lógica do castigo, né? com a lógica da punição. Né? Então, ele cria uma personagem que é uma mulher que acaba se tornando uma mulher infiel, né, ao seu marido, mas nem por isso essa mulher será julgada, essa mulher será punida dentro do enredo do romance. Pelo contrário, essa mulher será compreendida como uma mulher que vive uma opressão, que não tem a possibilidade de escolha, né, para viver com alguém. Então, eu diria que isso foi algo que me atraiu muito na obra do Domingos. Conhecer enfim, um homem, né, porque ele é um homem, um escritor, um homem, que tem essa sensibilidade naquele momento para colocar determinadas questões, né?
Então, é isso que eu deixo aí como um recado final para os jovens pesquisadores e pesquisadoras, né, que amem, que tenham paixão, envolvimento com o seu tema de pesquisa, porque isso, sem dúvida alguma, nos dá um grande prazer. Eu quero também terminar agradecendo a oportunidade e a possibilidade. Agradecer aos meninos do canal, né, que se faz história, agradecer a Ingrid e agradecer pela oportunidade de estar aqui e de poder trazer um pouquinho daquilo que eu estou fazendo atualmente. Muito obrigada. Bom, somos nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. Também agradecemos ao LPPE por ceder os instrumentos necessários para a gravação do programa, enfim, dentro do contexto da pandemia, né? E é isso. Nos vemos no próximo programa. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo e também de curtir os canais do Aqui Se Faz História e do LPPE UERJ. Então, até a próxima. Abraços. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social, la anarquía.